Cá, você fala, já falou em outras entrevistas sobre a positividade tóxica, né? Que é aquele negócio de que a gente fala, se você não aprende, se você aprender, você precisa aprender IA para garantir o seu emprego, mais ou menos alguma coisa assim. A gente até tem um quadro no programa que se chama Você vai perder o seu emprego. Mas essa positividade tóxica, na verdade, ela se correlaciona muito com o que a gente fala, porque o que eu digo é o seguinte: não é uma IA que vai tirar, uma IA não vai tirar um emprego. Não é assim, você vai ser, não, tem a frase, você não vai ser substituído por uma IA, você vai ser substituído por alguém usando IA. Mas não é bem assim. No sentido de que essa pessoa usando IA não vai tirar o seu emprego, ela vai tirar de muita gente. E eventualmente você também vai ser substituído por uma IA. Pode ser, não estou dizendo, não torço para isso, já deixo bem claro. Mas você precisa estar preparado. Então, assim, como que a pessoa se prepara para um mundo onde, por exemplo, o caminhoneiro, o que ele vai fazer? Certo? Qual a tua visão sobre isso? E explica um pouco sobre esse conceito de positividade tóxica dentro disso que eu falei, por favor, para o nosso ouvinte que nunca ouviu falar. Legal. Eu acho que o problema não é nem a positividade, tá? Mas o problema é que a gente vive hoje, né, o que a gente chama de economia da atenção. E como tem muito ruído e todo mundo está falando, porque antes você tinha a imprensa falando. Hoje você tem imprensa, você tem influenciadores, você tem executivos, você tem os veículos. É uma competição muito grande. Você tem as redes sociais, e aí as pessoas perceberam que, para chamar atenção, elas precisam radicalizar o discurso. Ou para o positivo ou para o negativo. Então, se você entrar no LinkedIn hoje, metade dos posts vão ser: isso aqui é game changer. Isso aqui muda tudo. Né? Então, qualquer atualização de IA, que são uma por dia, isso muda tudo. Né? Todo dia algo muda tudo. E a outra metade é hip, né? Rest in peace, PowerPoint morreu. Rest in peace, caminhoneiro morreu. Então, eu acho que o problema é esse exagero, tanto para o positivo quanto para o negativo. Tá. Eu acho que a IA vai trazer muitas coisas extremamente boas e muitas coisas extremamente ruins. Mas o problema acho que está no discurso, de estar sempre essa coisa de, sabe, de mostrar ou a catástrofe ou a mudança absoluta, tudo. E aí, quando vai para esses exageros, na maior parte das vezes, são coisas que são ou falaciosas, ou mentirosas de verdade, ou exageradas. Né? Então eu acho que esse discurso ele acaba desvirtuando do que a discussão deveria ser. E, cara, eu faço muita palestra, e eu acredito que as palestras são inspiradoras, eu vejo o feedback das pessoas, as minhas palestras não são pessimistas. Mas acho que dá para fazer uma palestra que seja inspiradora e que você consiga ver o lado positivo das coisas e tudo mais, mas dando a real. E você acha que os empregos, qual o futuro dos empregos de modo geral no mundo? Esse é o bode no meio da sala, né? E que muita gente evita falar ou usa essas frases que você não vai perder seu emprego. Essa frase, não sei se você sabe, mas ela foi dita por um cara de Stanford. Eu não vou saber o sobrenome dele, que é um sobrenome muito difícil de falar, mas era o Eric Rogers. Depois ela foi falada de uma maneira diferente pela Fei Li, que é uma especialista em IA muito famosa. E ela ficou muito famosa lá no SXSW. Acho que foi o Eric Schmidt, o SEO do Google, não foi? Muita gente acaba falando essa frase sem dizer quem falou primeiro. Sim. Mas quem falou primeiro foi esse cara de Stanford. A Fei Li também de Stanford também falou isso, mas ela ficou muito famosa quando ela foi dita pela... No Summit. Lá no SXSW, pela... Nossa, esqueci o nome dela agora, uma outra futurista também muito famosa, que sempre faz um relatório de tendências. Essa que saiu recentemente, inclusive, um dela? Sai todo ano. Né? Esqueci o nome dela agora. Certo. E aí, todos os palestrantes, menos eu, começaram a usar essa frase. Né? E sem dizer... Né, como se fosse dele, sem dizer, mas eu acho que é uma frase que ela é falaciosa. Né? Então, quando me perguntam assim, vamos perder o emprego, eu acho que assim, depende de quem está perguntando. Se você está me perguntando enquanto um cidadão preocupado com o Brasil, né, eu acho que sim, é um assunto que a gente vai ter muito problema de emprego, assim como foi com a Revolução Industrial, assim como foi com a Revolução Agrícola, e nós, enquanto Brasil, a gente precisava colocar muito mais energia nisso. Estratégia, grana, esforço, carinho, entende? Energia de todas as formas. Tempo, dinheiro,
política, a gente tá muito atrasado em relação a isso, a gente precisaria olhar. Então a pergunta que você falou do caminhoneiro, acho que está nessa categoria, né? Tem uma outra visão que assim, eu sou gestor, ou eu sou CEO, eu sou dono de uma empresa e eu quero trocar pessoas por IAs. E aí uma coisa que eu trato muito palestra é mostrar, sim, isso é factível, mas a maneira como estão te vendendo, ela é falaciosa, porque estão te vendendo como uma coisa fácil, ela não é trivial. Dá para fazer? Dá. Mas é uma coisa que é uma transição e que tem muitos pontos que a gente precisaria olhar e se preocupar para fazer essa transição, né? E as pessoas estão achando que é só comprar e tá resolvido. Vou trocar a gente por IA. Eu tô vendo muito CEO da ordem para baixo falar, olha, troquem pessoas por IA. E não é assim. É a mesma coisa que você mandar e-mail e falar assim, inovem. Não vai rolar. Né? E tem, acho que a terceira frente que é assim, não, eu tô perguntando como executivo, eu tô preocupado com o meu emprego. Né? E aí eu falo assim, cara, tem duas maneiras de você me encarar se você está me fazendo essa pergunta, assim, você está me olhando para mim como uma mãe de Ná, como uma cartomante, né? E aí eu falo, cara, eu não tenho como dizer, né, se você vai perder seu emprego ou não, é uma previsão do futuro. Mas tem uma outra maneira que você me olhando como especialista. Então é a mesma coisa que eu perguntar para o meu médico se eu vou infartar ou não. Ele não tem como dizer se eu vou infartar ou não, mas ele olha para mim e ele está vendo um gordo sedentário está envelhecendo, um gordo, um obeso, né, quase mórbido, que está envelhecendo e que é sedentário. E ele olha para mim e fala assim, cara, o risco é alto, né? Mas ele não está preocupado em acertar se eu vou infartar ou não. O que ele está preocupado é assim, o que nós vamos fazer para diminuir esse risco, né? Evitar não, para diminuir o risco. E se caso você infarte, você esteja muito melhor preparado para passar por esse processo. Porque uma pessoa hoje que não é sedentária e que tem uma alimentação saudável, ela vai passar por um infarto, né, via de regra, estou generalizando, mas muito melhor do que um cara que é como eu, gordo, obeso, sedentário, que não faz nada e tudo mais. Então, eu acho que essa é a resposta para dar para essa pessoa, entendeu? Cara, eu não tenho como dizer se vai perder seu emprego ou não. Eu posso analisar caso a caso e falar se o risco é maior, se o risco é menor. Mas, dado isso, o que nós vamos fazer para te preparar melhor para esse cenário? E aí, uma das respostas é você tem que aprender IA. Mas não é a única. E outras coisas que você tem que fazer para melhorar para te preparar melhor para esse cenário. Né? Por isso que aí, voltando para o livro, não é só aprender IA. Que outras habilidades que você tem que trabalhar para esse futuro que mudou. E ele mudou em parte por causa do impacto que a IA vai causar, mas também por outras questões. Né? Hoje a gente tem uma preocupação muito maior com saúde mental, hoje tem uma preocupação muito maior com uma série de outras coisas. Problemas que até existiam antigamente, mas que a gente ou desconhecia, ou ignorava, ou não dava valor, enfim. Então, quando nós estamos falando de vou perder emprego ou não, cara, como é que a gente prepara melhor essa pessoa para primeiro, ter menos risco de perder emprego e, se perder esse emprego, conseguir mais facilmente outro emprego ou criar o próprio emprego, né? Então, é uma pergunta que ela não pode ser respondida de uma maneira única. Vamos perder emprego, não vamos perder emprego. Depende muito de qual que é a sua preocupação. Perfeito. É com você, é com a tua empresa, é com o Brasil, né? São frentes diferentes. E tem as coisas são muito mais complexas. Essa simplificação... Né? E que acaba virando ou a positividade tóxica ou o pessimismo tóxico. Eu acho que essa simplificação ela é ótima para vender livro. A gente trata ela é ótima para vender. Ela é ótima para vender palestra. Ela é ótima, assim, mas o caminho que eu trilho tanto para vender livro quanto para vender palestra é um caminho mais pé no chão, cara. Assim, vamos fazer uma análise mais profunda. E o que eu percebo assim, essa análise mais profunda, ela vai muito bem quando eu falo com C-level. Ela também cabe, e as pessoas entendem perfeitamente, gostam quando eu falo com middle manager ou com cargos mais baixos, entendeu? Então, dá para ter um caminho de maior bom senso. Por isso eu critico muito esse... Mas, cara, eu vou te falar que a maior parte dos palestrantes de inovação e tecnologia que usavam essa frase já estão parando de usar. Perfeito. A frase já venceu. Sim, perfeito.